Bom dia, nós vamos falar um pouco mais sobre as pteridófitas, mas o que são as pteridófitas? As pteridófitas são vegetais pertencentes à divisão das traqueófitas, pois eles são os primeiros vegetais a apresentarem vasos condutores do tipo xilema e floema, para a condução de seiva bruta e elaborada. O aparecimento dos vasos condutores possibilitou uma maior diversidade de formas, desde plantas herbáceas até arborescentes de grande porte. São os primeiros vegetais a conquistarem o ambiente terrestre, pelo fato de ter um mecanismo mais eficiente de condução de seiva bruta e elaborada. Samambaias, avencas, xaxins e cavalinhas são alguns dos exemplos mais conhecidos de plantas do grupo das pteridófitas. As folhas em brotamento apresentam uma forma que lembra a posição do feto no útero materno. As pteridófitas apresentam o corpo dividido em raiz, caule e folhas. Como as briófitas, elas apresentam um ciclo de vida chamado de alternância de gerações. Ele é dividido em duas etapas. A primeira é a fase gametofítica e a segunda a fase esporofítica, que sendo essa última a fase predominante durante todo o ciclo de vida. As pteridófitas elas ainda podem ser classificadas em plantas criptogamas por não produzirem flores. O gametófito é a fase de vida transitória e normalmente não dá para enxergar olho nu. Em muitas espécies é preciso que haja uma relação simbiótica entre o gametófito e a espécie de fungos da região. E o gametófito ele produz estruturas sexuais que irão dar origem a gametas, tanto masculinos quanto femininos. E para que haja fecundação, é necessária a presença de água. Do zigoto, formado pela fusão dos gametas, cresce então o esporófito. O esporófito produz esporos que são dispersados pelo vento. Esses esporos possuem metade do número cromossômico do esporófito. E ao caírem no solo, em condições favoráveis de nutrientes e água, germinam, dando origem ao prótalo. O prótalo é um indivíduo de vida curta que produz os gametas para dar a origem a uma nova planta. As pteridófitas são plantas encontradas normalmente em locais sombrios, úmidos e em ambientes de floresta vivendo com plantas epífitas. Pelo fato de apresentarem vasos condutores, podem apresentar grande diversidade de formas e de habitat, sendo muito utilizadas também como plantas ornamentais em jardins, casas, apartamentos e sacadas. As pteridófitas apresentam o ciclo de vida com alternância de gerações ou metagênese. A fase esporofítica é predominante no ciclo de vida, dependendo do gametófito apenas no início do seu desenvolvimento. A fase gametofítica ela também é chamada de prótalo, que é a de vida curta, sendo monóica ou hermafrodita. Nos vegetais com alternância de gerações, a fase esporofítica produz esporos por meiose e a fase gametofítica produz gametas por mitose. As pteridófitas se dividem em três partes: raiz, caule e folha. Raiz. A raiz ela é quase sempre externa e surge do caule e servem de sustentação para as árvores. Existem diversas raízes saindo do mesmo ponto que ficam embaraçadas e elas são condutores de seivas. Caule. A maioria são subterrâneos, ou seja, eles crescem embaixo do solo. Eles podem ser classificados como rizomas, que se estendem horizontalmente pelo solo, e alguns são eretos, que crescem na posição vertical em relação ao solo e podem estar em forma de tronco, que é resistente e ramificado, ou em forma de chip, que não tem ramificações. Folhas. As folhas elas surgem a partir do caule e não têm tamanho definido, podem chegar a grandes alturas dependendo da espécie e do ambiente em que elas se encontram. Existem folhas das simples até as mais complexas.
Existem 4 grupos de pteridófitas. A primeira, Psilophytinia, estão incluídas neste grupo as plantas do gênero Psilotum. O segundo é a Ixetínia. Estão incluídos nesse grupo as plantas do gênero Ixetum. As mais conhecidas são as cavalinas. E a terceira é a Lycopodium. Estão incluídas neste grupo as plantas do gênero Lycopodium, uma planta rasteira. E a Selaginella, que é confundida com musgos por possuírem folhas pequenas e delicadas. E a quarta é a Filicínia. Estão incluídas neste grupo as samambaias e as avencas. São muito conhecidas e usadas como plantas ornamentais. A diferença entre briófitas e pteridófitas. As briófitas não possuem vasos condutores de seiva, já as pteridófitas possuem vasos condutores de seiva. Nas briófitas, a fase dominante é a gametófito, pois produzem gametas. Já nas pteridófitas, a fase dominante é a esporófito, pois produzem esporos. Nas briófitas, o esporófito é passageiro e depende do gametófito. Já nos pteridófitos, é o contrário. O gametófito é passageiro e depende do esporófito. Olha aí, nós vamos falar um pouquinho sobre as pteridófitas, como por exemplo a samambaia. Todo mundo aqui já viu uma samambaia? Olha lá, hein? Cante comigo então. Olha a samambaia, vê se não dá fora de uma pteridófita que eu vou falar agora. Você vai aprender traqueófita ela é, pois tem vasos condutores que seiva transportarão. Sem flores, sem semente, criptógama então. E vai depender de água para a fecundação. E olha a samambaia, vê se não dá fora de uma pteridófita que eu vou falar agora. Olha a samambaia, vê se não dá fora de uma pteridófita que eu vou falar agora. Adulto samambaia, esporófito chamado, tem tecidos condutores, ele é vascularizado. E dentro do esporanjo a meiose acontece, os esporos são lançados e o ciclo permanece. Olha a samambaia, vê se não dá fora de uma pteridófita que eu vou falar agora. Olha a samambaia, vê se não dá fora de uma pteridófita que eu vou falar agora. Esporo chega ao solo, germinando é brotá-lo. Tem rizóide, é reduzido, transitório e achatado. Gametanjos e gametas no gametófito haploide. Aquegônio, osfera, anterídeo, anterozoide. Olha a samambaia, vê se não dá fora de uma pteridófita que eu vou falar agora. Olha a samambaia, vê se não dá fora de uma pteridófita que eu vou falar agora. Anterozoide nada, é um gameta flagelado, se desloca procurando fecundar a osfera. Chegando no arquegônio, o zoidinho penetrou. Ai, que delícia! Osfera fecundada e o zigoto se formou. Mas olha a samambaia, vê se não dá fora de uma pteridófita que eu vou falar agora. Olha a samambaia, vê se não dá fora de uma pteridófita que eu vou falar agora. Zigoto que é 2N, vai crescendo no protalo, por
por mitoses sucessivas, adulto vai ser formado. Esporófito adulto já pode reproduzir. Esporanjo forma esporo, tudo vai se repetir. Olha a samambaia, vê se não dá fora de uma pteridófita que eu vou falar agora. Olha a samambaia, vê se não dá fora de uma pteridófita que eu vou falar agora. E aí, moçada, este é o ciclo das pteridófitas. Lembre-se que o adulto duradouro é o esporófito. Valeu?